Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos aprender a fazer alguns cálculos vetoriais. E para isso, nós devemos lembrar algumas coisas que nós já estudamos nas aulas passadas, tá? Então vamos lá. Um vetor, vocês precisam sempre lembrar que um vetor possui módulo, direção e sentido. O que seria o módulo? O módulo seria o valor numérico deste vetor. A direção seria se o vetor está na horizontal, na vertical ou na diagonal. Bom, se um vetor ele está deitado, ele está na horizontal. Se ele está em pé, ele está na vertical. Se ele está de lado, ele está na diagonal. Além do módulo e da direção, um vetor também possui sentido. Quem que indica o sentido desse vetor? É a pontinha da flechinha, tá? Então, se eu tenho um vetor que tem a pontinha da flecha apontando para lá, o sentido desse vetor é à esquerda. Se a pontinha do vetor aponta para o outro lado, o sentido é para a direita. Se ele aponta para cima, né, o sentido do vetor é para cima ou para baixo, certo? Então, por exemplo, se eu tenho Então, por exemplo, se eu tenho esses três vetores, esse vetor aqui, qual é a direção dele? Ele está na horizontal. Qual é a direção desse vetor aqui? Bom, ele está em pé, então ele está na vertical. E esse vetor, ele está de lado, então ele está na diagonal. Então, a direção é horizontal, a direção é vertical e a direção aqui embaixo é diagonal. Qual é o sentido desse primeiro vetor? Ele está para a direita, ó, ele está apontando para a direita. Qual é o sentido desse vetor aqui? Ele está apontando para cima, então o sentido é para cima. E esse vetor? Qual é o sentido desse vetor? Bom, ele está apontando para cima, mas ele está apontando para o lado esquerdo. Então, como que a gente vai representar esses vetores? Eu vou dizer assim, ó. Que o vetor, esse primeiro vetor, o vetor 1, ele é horizontal para direita. O vetor 2, ele é vertical para cima. O terceiro vetor, ele é diagonal, esquerda para cima, certo? Além de possuir uma direção e um sentido, um vetor ele também possui um módulo. Aqui eu tenho três vetores, o vetor A, o vetor B e o vetor C. Todos esses três vetores possuem a mesma direção, ou seja, todos os três estão na horizontal. Percebam que os três estão deitadinhos, então os três estão na horizontal. Qual é o sentido do vetor A? O sentido do vetor A é para direita, do vetor B também, e do vetor C não, do vetor C é para esquerda. Então, aqui, vetor A, horizontal para a direita, vetor B, horizontal para a direita, e o vetor C, horizontal para a esquerda, certo? E cada um deles possui um valor numérico, possui um módulo, tá? Qual é o módulo do vetor A? 10 newtons. Qual é o módulo do vetor B? 5 newtons. E do vetor C? 5 newtons também, tá? O que significa esse newton? Esse N? Newton é a unidade de medida de força. Então, Newton é a unidade de medida de força, ou seja, esses vetores aqui estão representando forças, tá? E essas forças, elas estão atuando em alguns objetos. Vamos ver em quais objetos essas forças estão atuando. Então, vamos para o exemplo 1. Percebam que no exemplo 1, eu tenho um objeto, tá? Vamos dizer que aqui nós temos uma caixa e eu tenho duas forças atuando neste objeto. Percebam que é a nossa força A e a nossa força B, tá? A força A possui 10 newtons e a força B possui 5 newtons, certo? Essas duas forças estão sendo aplicadas nessa caixinha aqui. O que isso significa? Significa que eu tenho um objeto
e eu estou aplicando duas forças nesse objeto. Então, imaginem que este meu dedo é a força A e este é a força B. E eu estou tentando empurrar esse objeto, tá? Então, o que vocês precisam perceber? Essas duas forças, elas possuem direções iguais? Sim. Direção do vetor A é horizontal e do vetor B é horizontal também. E o sentido? É o mesmo sentido? Sim. Os dois estão apontando para a direita. Então, esses dois vetores possuem direção e sentido iguais. Eles apontam para o mesmo lado. Ou seja, essas forças estão se ajudando. Percebam que essas duas forças que eu aplico aqui, elas são do mesmo sentido, tá? Elas ajudam no movimento. Então, quando eu tenho duas forças no mesmo sentido, significa que elas estão somando, que essas forças estão se ajudando, porque elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, para encontrar a força resultante, qual é a força resultante do vetor A e do vetor B? O que eu preciso fazer? Eu preciso somar essas forças. Como essas duas forças, elas possuem direção e sentidos iguais, ou seja, elas estão se ajudando, eu vou somar essas duas forças, certo? Então, qual é a força resultante no objeto A? Quanto vale a força A? A força A vale 10 newtons. Mais a força B. A força B vale 5 newtons. Então, qual vai ser a nossa força resultante? 10 mais 5. 10 mais 5 vale 15. 15 newtons. Então, a força resultante no exemplo 1 vale 15 newtons. Nós somamos essas duas forças porque elas possuem direção e sentidos iguais. No exemplo 2, nós precisamos observar que nós temos também dois vetores, o vetor A e o vetor C. O vetor A, ele está na horizontal, o vetor C também. Ou seja, a direção dos dois é igual. Mas o sentido, será que o sentido é igual? Percebam que o vetor A, ele está apontando para a direita. E o vetor C está apontando para a esquerda. Então, isso significa que o sentido deles é oposto. A direção é igual, mas o sentido é oposto. Então, imaginem que eu tenho o mesmo bloquinho, eu tenho o vetor A aplicando uma força nesse bloquinho e eu venho com o vetor C, ó, em sentido oposto, aplicando uma força contrária. Percebam que o vetor A vai fazer uma força para a direita e o vetor B uma força para a esquerda. Ou seja, essas duas forças, elas não estão se ajudando. Elas não estão trabalhando juntas. Elas são forças de sentidos opostos. São forças contrárias. Então, se no exemplo 1, quando eu tinha forças que se ajudavam, eu somava essas forças. Aqui essas forças não estão se ajudando, então eu vou subtrair essas forças. Então, para encontrar a força resultante entre o vetor A e o vetor C, eu vou ter que subtrair essas forças. Então, para fazer esse cálculo, o que eu tenho que observar? Eu preciso observar o valor da força do vetor A, que vale 10 newton, e o valor da força do vetor C, que vale 5 newtons. Então, vamos lá, vamos substituir esses valores para encontrar a força resultante. Quanto vale a força do vetor A? Vale 10. E do vetor C? Vale 5. Então, a força resultante aqui, 10 menos 5, 10 menos 5 vale 5. Então, a força resultante aqui vale 5 newtons. Pessoal, por hoje é só. Vou deixar um exercício para vocês calcularem as forças resultantes em determinados corpos, tá? Qualquer dúvida, me procure. Até a próxima!
Tchau, tchau!